Oi, eu sou a Marcela. Eu sou o Rubens e esse é o Mindfuck. Onde a gente está, A Rubens? gente está na Spring Point. O que é Spring Point? É um hub de criativos. Tem uma gente meio maluca. Nem aquela pessoinha ali. Nós somos o Mindfuck. Esses são os nossos Mindfuckers, essas pessoas incríveis que a gente chama para poder conversar sobre temas. E o nosso objetivo é sempre ampliar as nossas margens do desconhecido. E antes de começar, não esquece de dar o like se estiver no YouTube. Não esquece de mandar um e-mail para a Marcela, nas redes sociais e tudo mais. Pode ser no Facebook também, facebook.com/mindfuckpod, sempre com V no lugar do U. Pode seguir lá no SoundCloud e ouvir o áudio desse podcast, que agora também é um videocast. A gente tem vários formatos. E a gente vai falar sobre o que essa semana, Rubens? Hoje eu vou falar sobre gênero, com essa galera que gosta de discutir sobre isso. Quem tá com a gente aqui hoje? Sheili, uma inquieta, todo mundo define isso minimamente, mas eu quando não sei se eu rio na cara ou se eu vomito, eu faço um vídeo. E muito da temática dos meus vídeos tem a ver com gênero. Eu sou a Aline, acho que eu não sei ainda me definir muito bem, mas eu acredito que eu seja uma porno entusiasta e gosto de falar sobre sacanagem e criar reflexões sobre esse tema que é tão nosso. Bom, gente, eu sou o Eros. Apropriado o nome para esse momento. Incrível! Mas eu deixo o pornô pra depois. Eu só vou falar que eu sou um garoto maroto de seis fácil. Ui! Muito bem, definiu bom. Oi, eu sou a Beatriz Rodrigues e eu quebro coisas, sejam instituições, sejam coisas físicas mesmo. E eu gosto de ser curiosa, sou muito curiosa com tudo e por causa da minha condição como mulher, eu estudei bastante sobre o relacionamento entre tecnologia e gênero. Eu vou fazer aquele gringão, começar a soltar referência. As citações hoje vão vir deste lado. Você que está no centro dessa conversa, acompanhe. Mas a gente falou muito, a gente quis pegar alguns dos temas. Tem pauta até para daqui 2 anos, praticamente. A gente ficou pensando, a coisa do gênero, a coisa que a gente tem, hoje a gente está muito numa dualidade, né? E eu fico tentando pensar por que a gente fica em dualidade. Até coloquei uma frase na pauta, por que ficou tão comum agora, nos últimos 200 anos, falar sobre a sexualidade das pessoas? Por que eu gosto disso, por que eu gosto daquilo? E como que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Então, a gente não quer simplesmente pegar cagando regras sobre alguma coisa. É a opinião do dia a dia, para ver a pessoa lá que está ouvindo a gente também pensar sobre isso um pouquinho. Legal. Alguém quer começar? Eu quero incomodar vocês, assim. Todo mundo aqui se identifica? Tem um gênero definido, não? Tem um gênero definido, assim? Ou quer falar sobre o que é gênero em si? Ou Não. acha que tem uma definição? Nossa, 3 perguntas. Calma, calma. Eu não, porque apesar de vocês observarem uma mulher que performa uma feminilidade extremada, uma coisa de gestos e caras e bocas E decote. e decote, Tá difícil hoje. Principalmente decote, eu e diria. decote, exato, e pernas de fora e batom vermelho. Eu prefiro ser muito mais livre nas minhas escolhas sexuais, ainda nem tanto. E eu encontrei muita resistência quando colocava essas minhas vontades, essas minhas escolhas, as minhas preferências, as minhas curiosidades. Quer dizer, às vezes eu não podia colocá-las assim livremente, né? Pra todo mundo ver, pra todo mundo ouvir. E eu acho que dentro da construção de gênero, do que é uma mulher, isso não se enquadra nessa construção, né? Do papel que eu tinha que performar como mulher. E baixar a cabeça e aceitar algumas coisas do sexo masculino. Isso eu nunca me encaixei. E eu acho que foi esse incômodo que me levou
a querer entender mais o que era esse lugar que eu não conseguia ocupar e por que tava lá, por que eu tinha que sentar ali, enfim. E por isso que eu tô aqui hoje, eu acho, esse incômodo. Uma coisa que eu gosto sempre de pensar, assim, quando eu penso em relação de gênero, né? Essa questão de, tipo, a gente se identifica com uma coisa, o que não se identifica, né? O que sou eu. Eu gosto de pensar, e isso até é uma discussão que eu faço quando eu tento definir, né? Algumas coisas. Eu gosto de pensar que, assim, o corpo, ele é esse canvas vazio, né? Então é como se fosse uma tela. E aí a nossa cultura, a nossa sociabilidade, né? A nossa historicidade, né? O momento que a gente tá, são essas tintas, esses pincéis que são pintados. E o gênero, ele é uma dessas categorias. Então ele não tem a ver propriamente com o canvas. É uma coisa externa, né? Então quando a gente fala de gênero, a gente está falando exatamente dessa performance, né? Dessa construção social que não tem a ver exatamente com o seu aparelho reprodutor, né? É engraçado que um exemplo que eu sempre gosto de dar, hoje a gente tem até algumas coisas um pouco diferentes, mas tipo, eu sempre falo, gente, por que todas as mulheres que a gente olha em volta, a maioria, né, tipo, quase absoluta, tem o cabelo comprido? Tipo, por que elas estão assim? Não tentando te tirar, Rubão. Mas, tipo, não há motivo biológico, propriamente dito, para o homem também não manter o seu cabelo longo, né? Então, a gente olha em volta e por que existem essas gestualidades, esse estilo de vestir, né? Então, acho que olhando essas coisas bem... que estão na nossa cara, a gente começa a perceber que realmente, mas por que a gente está se dividindo assim, né? Realmente são essas categorias que a gente cria e acaba vindo pra gente uma coisa uma força, né? Essa força da sociabilidade, da cultura, né? É realmente essa força que acaba moldando a gente. Então eu gosto muito de, tipo, já colocar assim, de lembrar, tipo, cara, a gente tá sendo moldado o tempo inteiro, né? E levando essa coisa para um ambiente mais íntimo, se você pensar a questão, você vincular sexo e gênero, e papéis de gênero, você pensa a mulher. Mulher não gosta de pornô, mulher não é um ser muito sexual. Mas ao mesmo tempo nós somos portadoras de um órgão cuja única função é dar prazer, né? Os homens não têm esse órgão. Então, como é que você justifica a existência desse órgão e esse papel não sexual, afetivo da mulher, receptivo da mulher, né? Isso vai nessa discussão também, né? Dessa desconstrução desse conceito. E aí você pensa nisso, como é imposto uma superestrutura de valores, de crenças e modelos, estética também, né? A quem que obedece essa superestrutura, né? Por que ela tá aí? É sobre isso que eu tenho refletido muito ultimamente. E trazendo tudo isso pro mundo gay, por exemplo. Certo. Gente, o cara que, deu uma pinta, já é a mulherzinha da coisa, né? Mulherzinha. Como se fosse uma coisa ruim ser taxado de mulher. E automaticamente, quando um cara ele já tem trejeitos que não cabem ao homem, automaticamente a pessoa fala pra ele que o papel dele na cama é de passivo. E isso é muito louco, porque a gente tá, né, são dois homens numa relação, né, vamos aí, e não é assim, né, tipo... Hoje mesmo eu tava discutindo com uma pessoa e tava falando sobre, precisa ter penetração pra ser sexo ou não? E, tipo, o que isso tem a ver com, né, porque a gente tava entendendo falando um pouco sobre sexo lésbico e tudo mais. Coisa que eu não domino, é claro, mas por motivos, né, assim, por falta de bem prática. Não tenho nem como eu entrar. Mas enfim, e aí, assim, ficou no ar, né? Que bom que temos pessoas que podem falar um pouco sobre isso, gostaria de ouvir também. É engraçado esse negócio do papel, né? Porque eu sempre fiquei pensando, assim, do ponto de vista gay-homem,
ele tem tantas possibilidades, por que eles precisam se definir em passivo ou ativo, né? Eu penso, gente, Exato. se eu tivesse essa possibilidade de viver essa experiência, eu acho que eu ia querer fazer tudo. Não, e todos. E essa é coisa da cultura mesmo, né? Que a gente tá falando, porque todos os aplicativos você abre, tem um cardápio ali, né? Então você sabe se o cara é ativo, quanto mede o pau dele, se ele é peludo ou não, tipo, você já tem ali o job description da pessoa. É na muito mais cama. objetivo, direto, né? Exato, e eu assim, tá, mas. E descobrir a coisa na hora, né? Vamos deixar a coisa tão automática assim, gente. A binaridade, a vontade social de que as coisas sejam binárias fagocitou Sim. a homossexualidade. Muito. Né? Não, e essa Mas coisa... ela fagocitou tudo. Porque Tudo. vamos lá, então tá, mas se eu fosse homossexual eu queria fazer tudo, mas como heterossexual você faz tudo? Você é heterossexual? Não. Bi? O que você é? Não sei. Bi. Queer. Então, porque sei lá, você Não quer dizer, definido, então, né? eu sou heterossexual, então eu quero Eu não tudo, eu gosto também de vou definir, comer eu meu não- namorado. eu não gosto Não, é de só porque rótulos. também é um julgamento a gente dizer, não, mas então não pode ser ativo e passivo. É. E foi uma descoberta pra mim, quando eu fiquei com mulher a primeira vez, que eu tive um relacionamento mais sério, que eu fui casada com uma mulher, fui casada com um homem, e eu realmente nunca tive o chip da diferença. Pra gozar eu gosto sozinha, não preciso de ninguém pra me ajudar. Então não é isso que eu vou buscar lá. E eu gosto de qualquer coisa, então tá tudo bem. Mas antes só de entrar nisso, eu tô um pouco incomodada, porque a gente tá falando de gênero e na verdade entrou em sexualidade, são coisas diferentes, então já que a gente gosta de dar umas referências, vamos jogar aí a referência da Lorelei Fox, que eu acho que é a melhor pessoa que fala disso de um jeito muito simples, então sigam a página dela, se vocês têm curiosidade, onde ela vai definir o que é gênero, o que é sexualidade, Total. porque uma coisa é, sei lá, eu posso... eu sou a Sheili, eu nasci como uma menina e eu posso me identificar como mulher e gostar de homem, ou gostar de mulher, ou gostar das duas coisas, ou gostar de todo o espectro. Eu até fiz um vídeo sobre isso, porque eu fui tentar me cadastrar uma vez num aplicativo e tinha 15 expressões da sexualidade para eu escolher. Então, tipo, Uau. eu precisava pesquisar no Google, porque eu não sabia qual que eu era. Daí me defini no final, é como escolhe o sexual. Eu sei que a palavra é meio feia, mas é alguém que não é que gosta de homem e mulher, ele gosta de homem, de mulher, de gay, de trans, de qualquer coisa, que tipo sou eu. De ser humana. De ser humano. De ser humano. Da raça humana. eu Ser falei. humaninho. Então, só pra dar essa diferença, assim, porque senão Verdade. o papo já é sexualidade, eu acho. E a gente. Sim. E tudo bem, porque aqui no Mindfuck a gente fala de qualquer coisa, então só respira, você que tá aí, veio ver uma discussão sobre gênero. Respira, porque aqui pode ir pra qualquer lado. Então, tá indo pra qualquer lado. Eu também tô respirando e só tô me identificando com você e conversando com meus colegas, que me incomoda essa confusão um pouco. É verdade. Mas também na vida real é confuso, porque as pessoas não fazem essa diferença. Então vamos E é falar do que a gente quiser proposital. falar. Nós vamos falar do que a gente quiser falar. Então, no sentido de identificação, eu me identifico como mulher, apesar de muitos ambientes eu não ser tratada como mulher, eu ser tratada como homem. Não por eu ficar com mulheres, até porque agora eu tô numa relação com um cara, por exemplo, mas também não vivo relação monogâmica mais. Então é uma das relações. Por que você acha que você é tratada como homem? Eu sou tratada como homem porque eles falam das mulheres como se eu não pertencesse. E eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Por exemplo, eu posso fazer um pequeno exercício aqui com todos nós. Vamos lá? Vamos. Feche o olho, querido ouvinte. Estamos aqui na Rádio Mundial. Feche o olho e imagine uma mulher vindo na sua direção. Uma mulher super feminina. Ela está caminhando na sua direção. Como que é essa mulher? O que ela está vestindo? Como é que é o cabelo dela? O que ela tem nos pés? Imaginou? Foda-se essa imagem. Eu não quero saber o que você pensa sobre o universo feminino. Geralmente, o que é esse feminino? Uma mulher super feminina na imagem geral da população, especialmente dos homens, é uma mulher de vestido, de cabelo comprido, delicada, sorrindo na direção dele e passível de ser salto comida. alto. De salto ou de pés descalços. Enfim, é alguém que ele comeria. Mas não é sua avó super feminina? Sua mãe não é super feminina? Sua irmã? A sua colega de trabalho? Você não me imaginou? Tô aqui na sua frente super feminina. Então, isso é muito engraçado. Então, se o seu feminino tá doente, o problema é seu. Mas existe um lugar doente de como se enxerga a mulher hoje. Então, o que aconteceu? Eu até fiz esse vídeo puta da vida, foi até numa das empresas que eu trabalho, porque um colega falou assim, nós estávamos na mesa, tava eu e mais uns colegas homens, e tinha 2 meninas da empresa viajando, que são as duas do estereótipo mais
feminino no sentido das duas que usam mais vestido, que usam mais batom, que usam mais salto. E ele olhou na minha cara e disse pra todo mundo, tô com saudade, tá faltando energia feminina essas semanas aqui. Aí eu olhei assim, tipo, tô com saudade porque as meninas estão beijando. Eu falei, e eu? Tipo, não sou seu brother, cara, sou mulher também. Mas pra esses caras, como eu me posiciono, eles discutem de igual para igual comigo, eu tô sempre num cargo de diretoria junto com eles, então eu não sou mulher. Então eles têm a coragem, a pachorra de falar, inclusive, mal ou pejorativamente, de mulheres perto de mim. Eu falo, alô? Porque você não tá fazendo parte desse cardápio deles, né? Porque eu não tô no cardápio. Você é um... Eu não tô no cardápio. No Então, menu mulher do está no roteiro. cardápio. Mas É, isso é mas uma doença que é bom eles perceberem, né? Mas era exatamente essa a minha pergunta inicial, né? O quanto de nós a gente se enxerga nesse cardápio? Porque eu também não me enxergo nesse cardápio. Essa coisa de ser super feminina foi uma coisa que eu talvez tenha aprendido alguma coisa depois de muito tempo na minha vida, mas eu sempre fui moleca de tudo, entendeu? Despojada, e nunca de batom, e nunca de, sabe? E essas coisas super femininas, delicadas, aí pega pra mim, nunca. Imagina, eu sempre carreguei E ok tudo. também, Eu sempre mas fui é que não é sozinha, a eu única nunca deixei de coisa. ser mulher por causa disso. Pra eu ser mulher, eu tenho que ter um comportamento padrão do tipo, não faço nada sozinho, uso salto, minha unha, tem que tomar cuidado com tudo. Tipo, não, se isso é ser mulher, eu não sou mulher, entendeu? Eu sou alguma coisa entre os dois aí. Mas tem uma coisa que você já falou, Shelly, sobre a gente tá falando sobre confundir o gênero com... E sexualidade, opção sexual. Mas e tem uma coisa que a gente tá fazendo muito, é colocando basicamente toda a cultura de que a gente é imposto. Há 70 mil anos imposto, de toda a construção social que foi acontecendo. Mas o gênero em si, a Lorelei, eu acho que é. Lorelai Fox. A o canal dela, Fox. A o Fox. canal dela no YouTube, A Loló. o canal dela no YouTube é muito bom. Sim. E um pouco disso, quando a gente vai colocando essas camadas de, por exemplo, a mulher ela pode ser muito sensual, muito feminina, e ela pode ser muito feminina usando vestido vermelho, salto alto mais porque ela quer, e também ela pode usar jeans ou o que for. Assim como o homem pode não ser gay e poder fazer todos os jeitos que... Por que a gente coloca nessas caixinhas? Exato, é verdade. Um pouco dessa conversa, por que a gente coloca tanto em caixinhas de esse é o gênero, nasceu mulher? Então, porque biologicamente todos somos mulheres, só existe mulher. Daí, por conta da natureza, fala assim, coloca esse Y aqui, porque senão você não reproduz. Bom, daí vira um homem. Então, basicamente os órgãos sexuais eles são muito parecidos, né? Sim, muito parecido. Quem nunca viu, vamos referências, vamos lá, clitóris, o prazer proibido, fundamental. Maravilhoso Pra esse todo mundo, documentário. independente de você ser homem ou mulher, como você se identifica, todo mundo precisa entender o aparelho feminino. Acho que não tem filminho mais didático Tem, muito do bom. que clitóris, o prazer proibido, está no YouTube. Vamos colocar o link na descrição. Uma coisa... Não, é uma coisa que eu até vi, assim, quando eu tava fazendo minha pesquisa, né? Porque eu também tinha essa pergunta, assim, sabe? Tipo, que engraçado, porque a gente vive nessa coisa do homem pós-moderno, hipermoderno, né? Que somos muito fluidos, as pessoas cada vez mais se encaixam menos em caixinhas, né? Mas por que ainda existem as caixinhas, né? E aí eu li algumas coisas que eu achei que pelo menos clareou um pouco minha mente nesse sentido, que fala assim, basicamente... A questão do gênero, ela age como um regulador da sociedade. Tipo, porque pra nós, humanos, é aquela coisa, é difícil a gente enxergar as coisas sem categorizar elas. Porque a gente meio que... O jeito que a gente enxergar o mundo é tentar colocar as coisas em Como o formatos... nosso cérebro trabalha. pra gente né? conseguir organizar essas entender. informações. A gente entra no mercado, né? A gente já tá tudo organizado, então a gente acaba organizando as coisas, né? Então, o gênero, ele vem, né? O gênero nesse sentido de... É uma construção que vem para moldar as personalidades, né, e os trejeitos, é meio que regularizar essa nossa experiência social, e ela acontece, né, com essa construção histórica, né, tal. Então, por exemplo, se a gente começa, tem gente que pensa de jeitos diferentes, né, tipo, acho que o Levi, que é um sociólogo, ele fala assim, eu cagando regra, né, Lu? Pode, gente. Pode. Nenhum autores. Eu vou falar, gente, como o Levi disse, né? ele fala assim que, Abre por aspas. exemplo, abre aspas, que começa quando a gente faz a divisão do trabalho. Que já que o homem ele sai pra trabalhar, né, e a mulher ela fica,
Então você começa a tentar entender isso, né, desse jeito. Então tá, então o homem é aquele do campo, então ele tem que ser relacionado a essas características que são desse tipo de trabalho. E a mulher que está dentro de casa, cuidando da criança, né, então ela começa a ter características relacionadas a isso. Eu acho até que essa coisa do cabelo, que a gente estava falando no começo, tem a ver com isso, porque como o homem sai de casa para caçar, para plantar, para etc., ele teve que cortar o cabelo por ser mais prático, e aí de repente usar o cabelo mais curto, e para a mulher não tinha tanto a ver, né? Mas E o isso e aí, também mas tem depende... 300 anos. A gente corta o também cabelo acho. dessa forma que a gente está fazendo Eles tinham há menos de corte. 100 anos. E o que negócio é que depende muito da cultura também, porque, por exemplo, se você olha os índios nativo-americanos, né, que eles tinham o cabelo comprido. Então é engraçado porque cada cultura acabou formando, tipo, o que é gênero pra eles de um jeito diferente. Muito diferente. Tipo, porque tanto que tem até um exemplo que eu sempre brinco, né, meus amigos, eles sabem, porque eu gosto muito de dar, é que tinha essa tribo, eu não vou saber exatamente como Ai, eles são. Sempre começa com uma você que tribo, gosta né? muito de dar. Eu parei nessa frase e não consegui ouvir mais nada. Retoma, por favor. Eu também gosto muito de dar, vamos todos concordar. É que a frase ficou tão destacada aqui, né? Olha a A bolha gente ali, ficou só... ó. A bolha Vai gosta muito surgir de aqui, dar. né? Vai surgir o aqui, negócio em ó. cima, né? Frase do Instagram, né? Eu gosto. Mas basicamente tinha essa tribo que como é que eles definiam o gênero pelo número de... O gênero de... Assim, o que pra eles era homem, o que era mulher, né? É por algumas lanças que eles tinham, porque era meio que a moeda de troca deles. Então eles faziam essa regulação a partir disso. Então, por exemplo, se uma mulher ela conseguia, dentro ali daquela sociedade, ter lanças o suficiente para comprar o papel dela como homem, ela conseguia, porque o gênero ali era definido por lanças. Hoje em dia, por exemplo, é pela nossa aparência, pelo nosso trejeito. Mas pelo pera, jeito mas que tem. existia uma questão de hierarquia. Então ela comprava o papel de homem, então o papel de homem era Já mais tava, importante. já era Sim. patriarcal. Que é aquela coisa, Lance. quando a gente divide uma Não coisa é em binário, definir, é né? poder e correr É. atrás ou não. É. E é triste, né, assim, triste pensando no como a gente vive hoje, né? Porque quando as pessoas, elas são tão múltiplas, né? Tipo assim, às vezes eu posso ser super delicado, mas aí super brutamontes, e às vezes com características mega femininas, mas aí com, do nada, características mega masculinas, né? Mas porque a partir do momento que você divide as coisas entre masculino e feminino, já que você cria duas categorias, elas têm que ser opostas, né? Porque você criou duas. É. Então, se você coloca tudo que é do masculino como superior, as coisas femininas, elas vão ser inferiores. Por isso que você falou, Ares, tipo, o cara tem mais trejeitos, a mulherzinha, é pior. Mas por que é pior? Sim. Por que isso não é, a gente não considera isso como uma coisa melhor? Tipo, Mas cara, sabe, às vezes eu fico me perguntando até se isso não tem a ver com os primeiros anos onde você tem uma mulher servindo você de alguma forma. Também. Especialmente na nossa sociedade ocidental, tradicional, na Exato. qual eu fui criada, onde a minha mãe fica me servindo enquanto meu pai está trabalhando fora. Então, pra mim, que estou sendo criada ali, eu sempre tenho uma sensação de que aquele ser tem uma vida muito mais interessante. Lógico. E geralmente nas nossas crianças e adolescentes, eles têm uma raivinha da mãe e acham o pai o máximo. Até descobrir que o pai era realmente um bosta e a mãe que tava segurando toda a onda. Só que não é valorizado esse trabalho doméstico, do lar, em casa, de cuidar, que tá relegado a ela, não que ele seja dela. Só não é que valorizado dela. quando o homem assume esse poder. Esse papel, aliás. Nossa, aí é Só o é aí incrível que faz. biscoito Mas enfim, pra ele. talvez Não por é? isso eu imagino que a gente tem esse desdém tão grande dessa pessoa, dessa empregada que você tem no primeiro momento da sua vida, que faz tudo, você caga na cabeça dela e ela faz. Então eu gosto, e eu já dei esse exemplo no Futuros aqui, da minha irmã, por exemplo, que o filho dela fala, mãe, tô com fome. Ela fala, não tô afim agora. Não é só não posso, Fina. eu não estou Beijos. afim, eu tenho vontades. Você precisa entender que eu sou um ser humano, que tem vontades, que não está aqui para trabalhar para você sem parar. Claro, também tem, veja com seu pai, não sei o quê, pede pros dois, tem uma divisão de tarefas, mas esse ensinamento desde cedo de que eu sou um ser que tem vontades que independem de você. Mas É então, difícil. mas isso é uma ferramenta de reproduzir algo que o papel da mãe que já tá lá em casa, com a parte chata do trabalho, que não vai buscar, ou que não é provedora, né? Ela é reprodutora. Ela já tá com um papel definido para ela. E aí, na maternidade, essa sensação, talvez, puta, meu pai tem uma vida muito mais legal que a da minha mãe. Ela é só uma reprodução daquilo que já tá dado ali. E esse é lindo. Só posso fazer agora um caminho inverso? Porque você falou, você começou a falar quando a gente divide em dois, né? Quando
Aí tem uns seres humanos maravilhosos que pegam essas duas coisas e unem, né? E aí a gente cria todos esses gêneros. A gente cria não, né, gente? Enfim. A gente Tá mostra, Surge, revela. A gente performa. Exato. Gêneros neutros, não binários e tudo mais. E eu fiquei pensando esses dias em casa, assim, numa vibe bem, sei lá, eu tava pensando assim, quando isso é mostrado pra gente, e quando isso sai na mídia, é sempre de uma forma muito exótica. E eu fico imaginando, sei lá, se eu fosse um extraterrestre e aí eu aparecesse na Terra e eu visse essa coisa, enfim, sei lá, foi uma brisa muito louca, assim. E aí veio aquele mito lá, lembra aquele vídeo que eu mostrei? Das Que pessoas. enfim, é um mito, uma historinha super rápida, que fala que antigamente os seres humanos, eles viviam colados pelas costas. E aí tinha os filhos do Sol, que eram 2 homens, tinha os filhos da Lua, que eram 2 mulheres coladas nas costas, e os filhos da Terra, que eram um homem e uma mulher. E eles eram assim, viviam numa sintonia, eles eram lindos, eles eram felizes da vida, meu, uhul. E aí os deuses ficaram incomodados com aquela felicidade toda. O que tá acontecendo? E aí Zeus, com todo o seu poder, lançou uma tempestade de raio e dividiu todos os seres humanos pelas costas e puxou a cicatriz e costurou e criou um umbigo, né? Como uma lição pra gente sempre ver. E aí lançou também uma tempestade, todo mundo se dispersou pela terra. E o que eu quero dizer com isso é que estamos procurando o amor até hoje, né? E é isso. Conclusão do negócio, esperando. Não sei se tem uma conclusão, mas assim, isso vem do gênero, né? Sim. Talvez, assim. Porque, cara, né? É um conto antigo que já aceitava, né? Já era socialmente aceito, talvez, em que tinha, né, pessoas que podiam ter um sexo só, num corpo só, e os 2 sexos, né? Tipo, filhos da terra, o homem e a mulher. E ao mesmo tempo que era uma pessoa só que tem os 2 sexos, a gente pode pensar em sexualidade como heterossexual. Só que é num corpo só. Entendeu a loucura? Não. Imagina. Adorei. Exato. A flor é É a flor que tem heterossexual. os 2 órgãos reprodutivos. Então, o corpo. heterossexual surgiu de um ser humaninho que tem os 2 sexos, entendeu? E hoje a gente vê um ser humaninho que tem os 2 sexos, teoricamente, como uma coisa exótica. Tem toda a construção da vida, ela parte de um ser assexuado. Ele se reproduz por ele mesmo, basicamente por mitose, osmose e tem outras coisas. A natureza foi criando várias coisas ao longo desses milhões de anos para começar a fazer a vida mais complexa, mais interessante, não é para a gente ser mais interessante, é para alguma coisa. Essa evolução não acontece para a gente, acontece para alguma coisa da natureza. De repente a natureza fala assim, eu preciso desses seres aí durante 2 milhões de anos, que eles vão produzir alguma coisa que vai ser importante. O que é? Plástico. Ele vai encher isso aqui de plástico, vai ser ótimo. Coisa vai destruir o mundo, Vai aumentar a temperatura. Daí precisa aumentar a temperatura, eles vão morrer tudo, porque eles não prestam para nada, eu vou construir isso e vou. Então, quando você falou disso, eu fiquei pensando, eu gosto muito de pensar da sexualidade como um vírus. Uma bactéria. Tem um vírus, a bactéria. Num ambiente onde tem uma variação sexual, ele se reproduz um com o outro. Se não tem variação sexual, ele se reproduz com ele mesmo. Sim. Então, hoje a gente precisa um do outro para ter a reprodução. E o gatilho que a gente tem para reproduzir é essa sexualidade que eles tanto falam, que é o prazer. Então, todo esse prazer também é uma construção biológica para a gente poder ter isso. Quando a gente vai falando tudo isso, eu fico pensando, a gente coloca camada de cultura, isso significa, a gente basicamente fica, quando eu falo, por exemplo, eu gosto de muitos encontros femininos, porque alguém fala assim, porque mulher não sei o que lá, eu falo, cara, minha mãe ralou pra cacete, criou 5 crianças, meu pai simplesmente abandonou, mas, whatever, eu tenho grandes amigas, grandes mulheres de referência, alguém pode falar assim, não, porque mulher não. Cara, eu posso querer comer todas as mulheres do mundo e isso não invalida a força que toda mulher tem. Nossa. Assim como eu acho que o contrário é válido.
Eu posso querer comer todos Todos os os homens homens do do mundo. mundo. Exato. Sim. E daí eu tô tentando pensar, por exemplo, quando você falou da homem que sai pra caçar, e a mulher que fica, por que a gente cria esse valor social diferente? Na real, enquanto você começou essa coisa, eu já comecei a ir pra esse lugar dentro da minha cabeça, que essa questão de gênero e até pessoas radicais não gostam dessa questão, Não porque elas não gostam dessa diferenciação. definição. Então por isso que elas não reconhecem trans, não, é porque elas não reconhecem gênero. Sim. Elas não querem definir isso, não acham que isso é necessário. Ele só é prejudicial e rola tanta discussão e talvez camadas de significado por causa da opressão de um gênero pelo outro. Sim. Exatamente. Se não tivesse essa coisa básica, a gente não pode ignorar, mesmo que a gente não Não. sofra tanto ela, estaria as coisas mais zen. Eu fico pensando assim, de um ponto de vista muito particular e meu, que eu sempre disse assim, eu quero, o que eu desejo numa pessoa? Eu desejo que ela seja companheira, desejo que ela seja leal, desejo um monte de coisas. Nunca tava o invólucro ali. Então, se fosse homem ou mulher, e realmente pra mim, ok. Então, do mesmo jeito que uma pessoa às vezes não consegue compreender como existe um gay, eu também não consigo compreender como existe um hétero. Eu compreendo, eu respeito, mas eu não compreendo. Tem até amigos que são. Porque mesmo... Eu tenho amigos que são. Mas mesmo num encontro onde eu, sei lá, conheço aqui a Marcela, existe uma relação de sensualidade entre nós. Porque eu quero que ela me ache legal, quero que ela me ache bonita. Independente da gente ser hétero, essa Existe relação. tensão sexual. Mas entre existe um todos os lugar seres o que a tempo sociedade todo. colocou Existe. pro amor e que ela isolou o amor num lugar, o amor, o afeto, a sexualidade, é do jeito que ela quer. Então, No quarto dos tem pais. controle. É, Aquela coisa que você estava falando é tudo necessidade de controle social, não só de relação. Precisa existir essas normas? Por quê? Porque eu preciso controlar, entender e dominar as pessoas. Então é toda essa necessidade do controle, De previsibilidade. De previsibilidade, Imagina se todo então- mundo fluísse com o seu desejo, com a sua Eu tenho... estética. Como é com que a sua ética, uma ética universal que engloba todo mundo, não sei, mas tem esse lugar das relações, ele foi ficando. Eu fiz o curso de pós-porno lá também, que você também fez, Aham. então onde a gente vai vendo esse lugar tá muito restrito. O que eu posso? Se eu encontro eu e o Rubens, a gente sai aqui agora, se encontra pra almoçar. O que a mulher dele vai pensar? E a Sheili que é solteira, meu Deus do céu. Então a gente vai criando umas Babado. bobagens que não tem a ver com a realidade da vida, não tem a ver com a realidade dos sentimentos, não tem a ver com a realidade do ser humano. E tem uma E coisa causa que- descontrole. Quanto mais o ser humano não aguenta viver escravizado, em nenhum sentido. E aí vai causar um monte de problemas. Um monte Essa restrição de onde eu posso exercer minha sexualidade, por quem eu que posso me causa interessar, neuroses, quanto, de que jeito, vai virar uma Causa Não, e já pessoas inseguras, destruição, né? Pra mim Sim, já é um sim. processo muito violento. Eu conheci um transgênero, que era uma mulher que estava transicionando para homem, e ela fez cirurgias no corpo, ia começar a se hormonizar, e ela fez tudo isso, ele fez tudo isso para se relacionar com homens. Então ele não cabe em nenhuma caixa. O que você faz quando você É mais. segue? Eu tenho Gênero uma diferente. referência bem legal pra dar, tipo, assisti um documentário, eu acho que o nome dele é Intersex. Foi até engraçado que eu saí desse documentário assim, eu tenho que ir no médico. Já pensou se eu sou assim, né? Basicamente, Fantástico fez isso também. esse documentário de Intersex, como é que é? São essas pessoas, né? Alguns casos, ele é um documentário assim que segue algumas pessoas que elas nasceram com aquela genitália chamada de hermafrodita, antes, né? Hoje chama Intersex. E pra explicar exatamente como essa questão do gênero é tão uma construção social tão forte, porque a criança, ela nascia, né, com aquela genitália mista, e aí os médicos, por não entender, né, por a gente tem muita ignorância em relação ao órgão sexual, Corta né, fora. e virava pros pais e falava, vocês têm que escolher o que você quer que ela o que seja. você quer. E aí Nossa, conta todas gente, essas coisa histórias dessas absurda. pessoas, por exemplo, tem esse cara. Recentemente foi proibido no Brasil, né? No Brasil também. Agora até os 9 anos de idade, acho que eles esperam. Mas antes era definido era já no cortar, né? nascimento. Mas tem uma lei nova brasileira. Não, e é Nossa, louco, sobre- porque pensando nisso, a gente percebe que até a nossa classificação biológica, ela não abarca as pessoas intersex, que elas existem, por mais que elas são poucas, né? Exato. A nossa classificação entre homem e mulher, ela não consegue categorizar essas pessoas intersex, né? A gente, tipo, e elas são muito únicas, muito diferentes daquela genitália ali, só que elas são existentes, né? Então E a gente gente não pode... quebra qualquer argumento biológico É, que existe, tipo. Porque o que tá E acontecendo? aí? E aí? Foi Deus que mandou isso aí. É, exatamente. E aí? E aí? Faz o que agora? Manda matar? Joga na montanha. Joga na né? montanha? Joga na montanha.
E, tipo, era muito louco que tinha esse cara, que ele contava o caso dele, né? Porque e assim, ele tinha, vamos dizer, a performance dele era bem masculina, no sentido que era todo bombadão, né? Bem homem, assim. Só que ele falou, cara, às vezes eu olho pra minha genitália hoje e eu penso se, na verdade, não teria sido melhor se meus pais tivessem escolhido que eu fosse mulher. Só que ele falou, só que aí eu já tava vivendo anos com um nome masculino, tendo carrinho, colocando roupas. E ele falou assim, e a minha vida inteira era cirurgia. Nossa, Só que aí ele falou, eu não sei hoje, às vezes eu olho, será que se meus pais não tivessem escolhido que eu fosse mulher, não teria sido melhor, eu me sentiria mais confortável, eu não precisaria ter feito tanta cirurgia, tanta reposição hormonal como eu fiz? Ou se tivesse só deixado? Com quem que eu ia me identificar, né? Nossa, Por que tem que violento. intervir isso, né? Por que não pode deixar? Mas é violento Vai. mesmo com quem é hétero, gente. Olha É, o que a gente faz. A minha irmã fez ela. Com a gente, né? Não, com a gente Com os violento. homens Com a é gente violento. Mas, também. por exemplo, ela recebeu uma mensagem. Ela tem um filho de. Ele deve estar com 5 ou 6 agora, eu sou péssima com isso, mas ela recebeu um recado na agenda que era pra não mandarem as meninas com salto pra escolinha. 6 anos! Uau. E aí, porque os sapatos das meninas de 6 anos não é que eles têm um salto agulha, mas eles têm Aquele plataforminha, saltinho, então elas tropeçam, elas se machucam. Quando eu era criança, todo mundo era menino até uns 14, aí quando você fazia 15 você tinha que virar uma menina, você tinha que se comportar, você tinha que se vestir, você virava uma chatice. Então eu tinha a oportunidade de escolher e de virar uma roqueira, se eu quisesse, ficar andando com os maloqueiros. Eu tinha essa oportunidade. Muitas meninas hoje não têm essa oportunidade, porque elas já começam com essa socialização no sentido da bonequinha, do salto e da coisa muito cedo. Tem aquelas fotos horrorosas de bebês com salto de crochê. Exatamente. Eu vou matar alguém, desculpa! Se você que está nos acompanhando fez uma foto do seu filho com salto de crochê. Tem uma coisa... É muito difícil pra mim, eu sou preconceituosa com quem bate foto do filho com salto de crochê. Tem o preconceito. Mas tem uma coisa antes que é engraçado isso que você tá falando. Claro que os meninos né? sofrem mesmo, é que eu tô falando de mim, né? Porque quando eu fiquei grávida, eu tive um pesadelo quando eu fiquei grávida da Clara, antes de saber que era menina, de que eu estava dando à luz a uma menina e que era tudo cor-de-rosa. E aquilo, assim, eu acordei aos prantos, foi um pesadelo, porque eu tinha pavor daquela coisa. É menino, tudo azul. É menina, tudo rosa. Tanto é que a Clara, a primeira roupa que eu comprei pra ela foi um conjunto amarelo ovo. E a gente ainda fez piada da Clara, da Gema, não sei o quê. E o Henrique saiu da maternidade de macacão vermelho. Porque eu não queria fazer essa identificação muito pequeno. Arrasou. E o mais engraçado é que quando a Clara começou a escolher as roupas dela, ela queria tudo perua. Tudo de cor de rosa, tudo com glitter, tudo não sei o quê. Mas ela escolheu. Eu tentei deixar o mais neutro possível, porque eu não queria criar essas condições na cabeça deles e deixar naturalmente o que viesse. Mas é muito complicado, Nossa, é que né? só de pensar que uma cor atrelada a um gênero já é uma coisa assim. É bizarro, a gente generifica todas as coisas, né? A gente vira e fala, rosa é de menina, azul é de menino, né? Você fala o carrinho é de menino, a gente generifica as coisas, a gente acha que as coisas têm gênero, né? Isso é bizarro. Porque a gente coloca isso, impõe isso pro humano, que é tão bizarro quanto, mas mais bizarro, eu acho que isso fica muito evidente o quão... Na Páscoa, gente, estranho. o ovo de Páscoa, você aí, virar- brinquedos de menino e brinquedos de Você menino. entra na gente loja de departamento, nessas lojas de departamento de roupa da vida, e você olha de um lado e onde você vê rosa e coisas brilhando, você sabe que é de menina, e do outro... Gente, vamos pensar Coisas de- brinquedo, eu acho que isso é muito evidente, porque a gente dá isso pra criança, né? Fala, não pode brincar de boneco, menino, né? Ih, dá ruim. Mas, tipo, é louco, porque, gente, é um objeto. O negócio não tem gênero, entendeu? E a gente tá falando, esse carrinho é de menino. Não é de nada. Isso aqui pode ser... plástico. Pode ser qualquer uma coisa. né? É que os humanos, eu adoro humanos, gente. Ai, humanos. Eu também adoro dar humanos. É que humanos... Os manos, Os manos. Os é manos. E os... Os manas, minas, Mas a manas. gente é bizarro, assim, quando eu paro pra pensar, eu falo, gente, tem muitas coisas bizarras, né, que a gente faz, mas é isso, a gente coloca categorias nas E coisas. a gente se Por ferra. quê? E a gente não se ferra com isso. Tem umas E por coisas, que então eu fazemos também passei isso? uma esses dias que foi engraçada. Tipo, eu tava num barzinho com uma amiga e encontramos uma outra lá e tal, e tinha um rapaz lá no grupinho, e o menino começou a me olhar, mas ele era gay do fio de cabelo até o pé.
A roupa, assim, era muito assim. Você olhava e você não tinha uma dúvida. Eu não tinha dúvida. E olha que o meu gaydar é bom. Eu não tinha dúvida, ninguém ali tinha dúvida. Mas ele tava me olhando. Aí eu olhava pra ele. A gente começou a nos conversar. Ele me olhava, eu olhava. E ele falava dele no feminino. Ele falava porque eu tô linda. Ele usava ele no feminino. E eu achando aquele homem interessante. E ele me olhava. Eu falei, gente. Aí uma amiga foi me dar uma carona. Eu sei que ele foi pra minha casa. Eu falei, você vai pra sua casa ou pra mim? Ele morava perto. Ele falou, vou descer na sua casa. Eu já entendi. Ela não entendeu nada. Pra ela, tipo, não tinha a menor possibilidade da gente ficar junto. Gente, acho que o homem não me comia assim há uns 10 anos. Ele era genial. Eu nunca vi um homem gostar tanto de mulher. E olha que pra um homem gostar de mulher mesmo, assim, gostar, é difícil. É difícil. E você não... E depois eu perguntei, cara, se é gay, se é bi, ele falou, não, eu até já tentei ficar com homem, mas não. Mas ele se identificava no gênero feminino, falava dele no gênero feminino, a visual era uma coisa meio Ai, complicada. que maravilhoso. E ele é Ai, maravilhoso. eu queria conhecer esse homem. Vou te apresentar. Incrível. Mas é isso, Então porque você caixinhas, se, né? mesmo assim, gente, desconstruidona, que frequenta, às vezes você se pega, sabe? Você não. Você tenta, você fica. Por Pois isso, é. tentando colocar uma lógica. São caixinhas, né? Porque a gente cria essas caixinhas, né? Tipo assim, um homem que se lida no feminino, né? A gente fala, então é porque ele gosta de homem. Mas por quê? Porque, olha só, esse pensamento, ele vem dessa ideia que a gente acredita que quem que gosta de homem? Mulheres. Então, o homem que se lida como mulher ou age como uma mulher, ele vai gostar do quê? De homens. Porque a gente coloca a nossa sexualidade... A sexualidade de gênero tem essas confusões, né? Porque tem realmente essas atrelações, né? Entre Do que você se ideias. identifica. É a mesma coisa. Você se atrai. Tem outro mindfuckismo nessa história, que é que o cara que diz assim, não, mas eu não tenho problema nenhum da gente ter mais alguém aqui no nosso relacionamento hétero. Se for mais uma mulher, ele até fantasia ter mais uma mulher. Mas mais um homem nem pensar. Nem a pau. Porque mulher ele pode usar, o homem ele vai competir. Ele não vê a mulher como uma ameaça, como alguém que pode pegar a mulher dele e levar embora, ou por quem a mulher dele pode se apaixonar. Depende. Coitado. Tadinho, amigo. Se sente bem ameaçado por mulher, viu? Querido. Eles se Silenciou. sentem ameaçados. É, Se eu sair com a sua namorada, porque então, o mas padrão mas o hétero- cara fala isso achando até que ele é feminista, né? Que vocês adoram. Feminista. Eles adoram. Então, o cara fala isso na boa. Não percebe o tamanho da loucura. A gente E eu faz acho loucura. que a gente, cabe das pessoas que, vamos defender isso, a nossa responsabilidade no dia a dia, né? Não de ser o problematizador e o desconstruidor e tipo, e deixar a pessoa cansada, mas ter a empatia de você chegar na pessoa e falar assim, amigo, então, tomar no cu não é ruim, tá? Então isso não é um xingamento, entendeu? É tipo essas nuances que a gente tem que ir adestrando, né, os linguagem, níveis nossa todos. Se a gente Exato. pensar que isso, a linguagem, ela é aquela coisa de preceder o que precede o pensamento, né? A linguagem ou o pensamento, se a gente tiver essas brisas, Exato. por que a gente, por exemplo, esse negócio de tomar no cu eu acho muito interessante, porque É. a gente usa isso como um xingamento. Só que, ué, E os Migos quê? falam, Deus te ouça, né? vai tomar no cu dele. Deus te ouça. Eu acho que a gente fez o lançamento do Make Love Not Porn no Brasil e a gente explorou pra divulgar a plataforma justamente essa pegada da linguagem. Que a gente começou a colocar lambi-lambis pela cidade, assim, porra, que ótimo, me dá mais. adorei. Alguma coisa assim, ai, fiquei na Total. mão, ai, foi uma Adoro, né? delícia. São várias, tipo, para de xingar as mães dos, sabe? Para de xingar as mulheres alheias, tipo, chamar de filha da puta. Que isso, galera? Chama de Não, energúmeno. e aí, a gente começou, eu falei, mas aí eu tava discutindo, porque eles dividiram os grupos, você, a Thaís, a Olivia, cuidam de linguagem. Aí eu falei, gente, mas tá muito falocêntrico, porra, puta que o pariu. E aí a gente começou a pensar, cara, não tem muita linguagem feminina pra falar de sexo, de sacanagem no dia a dia, né? Eu não gosto de grelo duro, por exemplo, e eu até tava falando com as meninas no nosso grupo de pornografia, que é o clitóris em riste. Tem até, a gente já escolheu um maravilhoso. símbolo lá dos Ai, memes. vamos Vamos, fazer, a gente pode fazer. pôr na descrição do vídeo, que é quando você tá excitada, eu não sei vocês, mas às vezes você tá de papo lá com um carinha e ele manda você pau duro, tipo, ficou excitado, você alguma coisa que você falou, vou te morder, não sei o quê, pau duro. Daí a gente manda o quê?
Grelo duro? Não, manda o clitóris em risco. E tem um simbolinho lá, que é quase uma fogueirinha assim, estilizada, entendeu? Aí quando você manda aquilo, eu super mando pra quem tô ficando, manda a pessoa já sabe que é garota! Mas a gente tem amiga. que criar. Mas, É às verdade. vezes parece que as palavras estão sobrando, parece que os espaços estão sobrando, que as plataformas estão Não, sobrando. tem que criar. Tá faltando que coisa pra criar. caramba pra gente se comunicar. E tem que hackear a linguagem que tá aí Total. e fazer essas coisas. E né? forçar Botar no, no e tipo, bilame. tentar pôr no dia a dia, assim, aplicação prática, assim que a gente vai disseminando essas coisas, entendeu? Vagina tem que ressignificar. Então eu só queria deixar mais uma referência que eu acho fundamental, que eu pensei nela pra vocês, que é Vagina, uma biografia da Naomi Wolf, fundamental, todo mundo pra estudar a história da vagina, como que ela foi medicalizada, como que ela virou um palavrão riscado numa parede de escola. Como que ela foi tão Vagina. deturpada a chegar nisso. E ela Nossa. vira esse lugar que as pessoas não sabem, né? Eu já tive menina escrevendo pra mim de vídeo que eu fiz, perguntando se pra ela gozar. Então, pra gozar, eu não preciso colocar alguma coisa na minha vagina? Gente, é um desconhecimento absurdo, absurdo. Então, a gente precisa falar mais da vagina. Não, e é louco que a gente pensar a vagina é onde começa a vida, né? Tipo, assim, a vida se inicia ali, né? Aquele lugar, e é uma coisa tão pouco conhecida, né? É uma coisa muito tabu de se falar, de se mexer, mas cara... Eu sei que isso às vezes é um assunto quando a gente tem mulheres trans, Sim. mas a gente só vai conseguir essa equidade de gênero quando a gente conseguir assumir, quando a gente dominar esse território íntimo que é o corpo. Não tem como eu libertar as mulheres se elas não conseguirem dominar a vagina, gente. Enquanto for um tabu, nós estamos fritos e elas vão ser as mães, elas vão estar aí, elas não podem. Ai, gente, libertem os homens, cara, de verdade. Eu acho que o Esse problema não tá nas cara, mulheres, virou aí. velho. O problema tá na gente, cara. É muito. Eu, como homem, falando, é muito difícil, assim, tipo, se libertar disso. Por que que é? O que que é difícil na sua Porque missão não. de ser Cara, homem? eu fui criado assim, ó. Não, fui criado com 3 mulheres maravilhosas: minha avó, minha mãe e minha irmã. E, tipo, não vinha esse assunto. Não falava sobre. Tipo, Peru. não falava sobre vagina. Essa palavra vagina eu fui aprender, tipo, na escola, entendeu? Era sempre a borboletinha, A periquita. a periquita. Imagina, A gente, coisa, não entendeu? tinha clitóris em livro de anatomia Exato. nos anos 80. É, Entendeu? uma coisa Então, recente, descoberta, né? Eu acho que o desafio é educar os homens. E porque se a gente, mas se a gente não libertar, não vai libertar, e não tem como um tá preso e o outro tá feliz. Ah, total. Porque a gente, num âmbito, e talvez eu pareça bem odara, eu não gosto, mas eu vou dar uma Odara. odarice agora. Porque nós somos a mesma pessoa, todo mundo. Sim. Então, enquanto a gente tiver uma parte sofrendo, a outra parte não vai conseguir existir Não de vai. forma plena. E lembra, gente, não vamos fazer... essa divisão ainda existe porque a gente vive nessa sociedade que a gente tá, né? Que a gente divide homem e mulher, mas eu não sei, eu acredito muito no transgender, assim, ou seja, transcender, né? Transcendência. Eu acredito muito nessa transcendência porque, tipo, a gente vai se libertar cada vez mais, eu acho, dessas imposições. Mas é que se imagina pra um cara, 35 anos, bancário, entendeu? Banqueiro, Família rica, você vai falar. Tipo, tem que ter o step, entendeu? Eu acho que tem que ser matar ali essa geração. Essa questão. Mata os Taca velhos, fogo. Fala pra ele, É. coloca o Sei lá. dedinho lá no seu biroquinho. Então, eu queria você vai falar disso, mas curtir. é que a Marcela quer falar. Mas É. eu acho assim que é uma pena que os homens não conheçam o cu, cara. É verdade. Os homens, eu comi todos os meus namorados, e todos amaram, mesmo os que juravam de pé junto, em algum momento, e é uma libertação, é outro tipo de gozo, eles conseguem... Porque a primeira coisa que eu faria se eu fosse homem era meter o dedo no meu cu. Lógico! Pra ver o que era, tipo, ninguém tá olhando. Então, quando o cara fala pra mim, Shelly, eu quero comer seu cu, ou vem tentando, eu falo, então você vai comer o seu. Eu espero aqui. Você já comeu o seu? Não. Se sim, beleza. Se não, eu falo, beleza, pode ir lá, eu te espero. Porque eles fazem isso errado, Adorei. traumatiza todo mundo, vai comer o Adorei. seu. Então espera, ninguém vai lá no banheiro, no quarto, fica esperando aqui, tem um gel ali, fica à vontade. Então, descobrir é uma Isso é pena. O verdade. cara fica preso nesse conceito idiota de que ele é macho e ele não pode dar o cu. Sim. Nem Não, pra a ele gente, mesmo. a gente prende a nossa sexualidade a coisas nada a ver, né? Tipo assim, não, eu sou fofinha, então eu tenho que ser passiva aqui nessa situação, né? Ou então, não, eu tenho eu sou macho, né? Então eu tenho que ser ativo aqui nessa performance. Não, gente, vamos todo mundo fazer o que quiser, dá na hora. O relacionamento com a pessoa dá, né? Às vezes a gente muda, dependendo da pessoa que você tá,
né? E a gente cria essa relação. Então por que a gente se prende ainda? Não, eu tô aqui, né? Então eu tenho que fazer essa performance com essa pessoa. Essa pessoa tá mais fofinha, então eu tenho que ser mais duro com ela, né? E o mundo né? pornô faz muito isso com a gente, né? É o mundo pornô que, tipo, vai falar pra você o que você tem que fazer ou não nesses regulador, momentos. né? Que a gente É começa super a ver regulador. aquilo, e aí você fala, você acho que aquilo tem que ser, né? Não é o pornô por vontade própria, né? Mas Sim. porque é o que sobrou. É o que sobrou pra gente assistir, é o que sobrou como referência. Exato. Agora, Marcela, por favor. Desculpa aí, Eu abro a boca e falo a grande merda. Tocou no assunto peru, imagina a gente ser sério. Não, é porque... Então... A gente se cita. E aí a gente começa a falar que existe uma questão de poder do feminino, do masculino e não sei o que, né? E na verdade, eu acho que é tudo uma questão de que o nosso corpo está preso, seja ele masculino ou feminino, a gente está preso com tantas camadas de cultura e sociais e imposições, a gente não tem liberdade. Mesmo que o homem acabe vendo o pau e tocando e tendo um contato maior com aquilo, ele também está preso porque ele não tem liberdade do corpo. A gente nasce e começa a se esconder. Verdade. E a gente não aprende que o nosso corpo é um lugar maravilhoso. Não, o nosso corpo é um lugar sujo. A gente tem que esconder as coisas, a gente tem que fechar a perna. Total. A gente não... Meu filho chegou pra mim e perguntou assim, mas mãe, qual é o problema de eu colocar a mão em cima do meu pênis sobre a calça e encostar em alguém? Eu não tô colocando a mão nele, por dentro, assim, não tá sujo, não é a mesma coisa que colocar no braço. Então, nós estamos presos, nosso corpo está preso. E algumas pessoas, elas têm contato em algum momento da vida delas, ou com uma curiosidade natural, que os rótulos e as camadas sociais não conseguem barrar. Não conseguem barrar. Ou elas têm contato com alguma informação. Quando eu fui estudar história, eu li um livro na faculdade que chama Corpo e Sociedade, e que eu aprendi um monte de coisa que a igreja criou pra gente, da maneira como a gente tem que se comportar ou não. E eu falei, poxa, se eles criaram, em algum momento foi diferente, podia ter criado diferente. Então, não necessariamente essa é a verdade, não existe uma grande verdade das coisas. E aí você começa a ter essa curiosidade, a ter essa preocupação, a se questionar, e aí você fala, bom, de repente eu não preciso agir dessa forma. De repente eu não preciso fechar meu corpo. De repente eu posso me abrir e descobrir, e meu corpo é um lugar maravilhoso. Então eu acho que antes de conhecer o clitóris necessariamente, eu acho que não é uma questão da parte, eu acho que é uma questão do corpo. É a gente entrar em harmonia com o nosso corpo e entender que ele é um lugar maravilhoso. E que não importa se você é homem, se é mulher, é um lugar limpo, é um lugar de vida, é um lugar que a gente mora. E a gente tem que viver em harmonia com ele. E para as mulheres... Uma coisa E eu acho que pra mulher tem um agravante, o corpo é teu. O corpo não tá a serviço. Não, esse é o ponto. Uma coisa que eu tava pensando aqui, que é uma coisa pra quem estiver ouvindo só, veja, porque vai ser muita coisa. Se eu colocar a mão na perna do Eros, não tem valor social nenhum. Se eu colocar a mão na perna da Lili, tem um puta valor social. A gente vai criando esses valores sociais de uma maneira muito idiota. Eu fico pensando, isso aqui, se eu colocar a mão aqui, é pele. Mão. Aqui, bunda. Pele. Ah, não. Uma coisa que, essa coisa que você falou do corpo e sociedade, eu acho muito louco. A gente aprende muito, eu acho, olhando exatamente sociedades. Porque as sociedades, a gente fala aqui da nossa experiência, né, do que a gente vive, né, a gente vive desse jeito, hoje a gente tem esse pensamento sobre as coisas porque a gente tá nesse momento aqui, a gente somos as pessoas, temos esses amigos, né, tal, e a gente foi criado de tal jeito. Só que quando você olha, tipo, como outros países utilizavam, como outras tribos lidavam com isso, você percebe que tanto a sexualidade, quanto o gênero, quanto tudo, né, na verdade nós somos, né, grandes construções sociais de coisas que precedem a gente, né? Mas tudo isso exatamente pode ser o que quiser, né? E a gente se liberta a partir do momento que você vê esse diferente e você fala, nossa, realmente eu posso ser. Ou que você tem só coragem de expressar o seu verdadeiro eu, o Dara. Sim. Porque tem gente fazendo coisas diferentes, se vestindo diferente, vivendo diferente, criando novas formas de relacionamento. Então, se tem é porque dá pra fazer. É. Só que às vezes a gente mesmo tem medo, a gente que se acha desconstruidão e que quer fazer outras coisas. Então você falou disso, eu lembrei de um programa que eu vou dar link também, que é um programa pra criança, onde, tipo, 6 anos de idade, pra criança bem pequenininha, e são 2 vaginas gigantes dançando. Eu já postei lá no grupo do Futuro. Tipo, as pessoas vestidas de vagina dançando com as crianças de mão dada. I love my body, I love my body. Ai, já vi, é maravilhoso. É maravilhoso, mas se você faz esse programa no Brasil, a gente acha que o povo vai se chocar, mas a gente também não tentou fazer.
Por que mas, nós não né? tudo vestido de vagina dançando com as crianças e elas percebendo que a vagina sim faz parte do corpo? E aí as tava- coisas- Se tava todo mundo ali na década de 90 dançando o Chan e achando tudo bem, né? É. Não, né? É. Por que a gente... Mas agora a gente pode continuar essa conversa mais pra frente. Mas agora a gente vai pro meu momento mindfuck. Agora é Pra a dar as hora. informações. A de Ciri já deu todas. todas elas. Nossa, Ela não vai falar nada. Porque isso eu gosto muito de ser assunto. Não, tem problema. Não, a conversa tá muito boa. De fato, é um assunto muito rico e a gente flertou com várias coisas aí que eu acho que vão render outros mindfucks. Tem muita coisa ainda. Nossa, Tem muita ai, gente, coisa pra pra falar. ser O negócio que É, você eu falou acho. que essa uma discussão de madrugada. gênero é recente, coisa de 2 séculos, tem muita coisa aí pra falar. Mas o nosso objetivo aqui não é fechar, não é trazer respostas, mas abrir e continuar essa discussão em de outras formas, em outros caminhos, provocar você que está aí no meio dessa conversa, literalmente. E aí agora a gente vai dar as nossas recomendações. Shelly, desculpa, você já esgotou sua cota. Olha, se vocês quiserem, muitas das coisas Praia de que a nudismo! Praia de nudismo! muitas das coisas que a Shelly coloca, tá lá no nosso grupo. Futuros femininos. Futuros femininos e no pornô também, né? No pornô. Pode ser Mas o pornô é só Só qualquer... pra né? mulher, O pornô é só pra é. mulher. Ah, tá. É só A gente pra vai pôr o mulher. link do pornô lá, mas esse é só pra mulher porque ele é uma pornografia muito... Até eu acho que as adolescentes deviam ter, e de repente, sei lá É. como a gente pode contribuir algumas coisas com Isso. homens, mas ele é uma pornografia toda voltada pra mulher, é outra lógica. É uma uma, delícia. é uma conversa, são pílulas. São Para- pílulas. para- São pílulas incríveis. Para repertório de prazer. Gente, é um Das grupo mulheres. maravilhoso, eu recomendo. É, super. O que mais que eu tenho? As discussões de gênero, assim, fáceis. Tem muita coisa rolando em São Paulo. É que acabou de acabar o festival Sex Box, que foi lá no Itaú Cultural, que teve muita discussão, palestras. Fala que a pessoa pode ir, então. Só que já acabou, não dá mais. Acabou, digita. Não, puta, agora o que vai rolar de gênero? Passa, se você não sabe, passa. Eu vou dar o filme que eu contei a historinha aqui da origem do amor, chama Edwidge and the Angry Inch. Muito legal, conta a história de uma... Enfim, só procura. Tem a história que eu contei sobre a origem do amor, não quero dar spoiler de... É que eu sou péssimo em sinopse, acabo contando no final sempre, assim, sou ridículo. A gente vai colocar o link na postagem. É muito legal esse filme e... que mais? A garota dinamarquesa. Garota dinamarquesa, que Também. acho que todo mundo... É gosto um muito desse filme, intro, mas é uma introdução. dá pra... Tem uma banda muito linda, incrível, chamada... As como que é? Bahias. As Bahias As e a Bahias Cozinha e a Mineira, Cozinha Mineira. que são, putz, incrível, muito bom. Só são transexuais no cantando e tudo mais. É incrível, assim, as músicas. Odara. Deixa eu pensar. Eu vou fazer um jabá. Meu. Ai, vai. Eu queria recomendar, então, é que eu acho que diz muito do que eu gosto de falar e do que eu quero falar. Eu condensei num texto que foi publicado no ponto eletrônico da Box, que chama Eliela ou Ciborgue. E eu falo um pouco sobre desse relacionamento de tecnologia e gênero, então eu acho que é tipo uma pílula da minha cabeça nesse texto. E da pesquisa que eu fiz, que tá bem condensado lá, então eu acho que diz bastante sobre o que eu acho. Então, se vocês quiserem ler, eu ia ficar feliz. E já dá pra entender bastante do que eu gosto de falar lá. E eu queria também recomendar uma música de um cantor belga que eu gosto muito, que é o Stromae, que chama Tu le Même. E ele faz uma brincadeira muito legal pra gente pensar exatamente isso, como a gente tem essa dualidade, às vezes, dentro da gente mesmo. Então são essas duas recomendações. Eu queria recomendar, como quase sempre, nos meus canais no YouTube, o Eloy Fox, o canal das Bi e o Põe na Roda. São 3 canais que tem coisas muito legais para você desmistificar várias coisas que estão na cabeça aí de só de um jeito ou só de outro. Ai, é boa. Eu vou colocar mais um canal no YouTube, o canal da Mandy Candy. Eu acredito nessa liberdade do corpo, mas e aí às vezes eu fico com receio da gente ir muito para esses extremos, né? Vamos indicar, assistir essas coisas bem diferentonas assim. Mas eu acho que ajuda a você criar um caminho
bem oposto para você começar a fazer um caminho de volta de identificação do seu próprio corpo, né? Então ver uma coisa muito diferente vai te abrir para um mundo e você pode de repente ir fazendo um caminho de volta até seu próprio mundo, assim. E quando eu comecei a assistir os vídeos, eu fiquei um dia inteiro, assim, eu devorei todos os vídeos, assim, que ela conta da cirurgia, da transformação, do processo, da questão de todo mês que ela tem que fazer e etc. Porque eu ficava muito curiosa, eu falava, gente, como é isso, né? Como é que é de repente eu virar uma outra pessoa, né? De um outro gênero? Como é essa transformação fisicamente no meu corpo? Como eu vou sentir prazer depois? Como... Enfim, eu tinha todas essas curiosidades, né? E se permitir, assim, se permitir conhecer o próprio corpo, explorar outras formas de prazer, que não só o clássico dos 5 minutos do sexo, da penetração, mas existem outras formas. Né? Às vezes o carinho no rosto, o carinho no pescoço, sabe? Nossa, às vezes o sexo às vezes começa o no cheiro. olhar, gente. Às vezes você Ai, não precisa olhar, se tocar nossa. e aquilo é incrível, né? Então se permita, se conheça, se ame antes de qualquer coisa. Pode falar. Eu só Felipe. quero indicar um lugar para vocês irem pessoalmente. Tem uma casa de produção colaborativa chamada Casa Judite aqui em São Paulo, que toda sexta-feira faz um happy hour das 6 horas às 21. E tava rolando hoje, inclusive. E é um lugar totalmente... É um lugar, você entra lá, é outra geração. A gente ainda tem que ficar pensando nisso. A gente nem falou... Nossa geração tem que ficar pensando nessas coisas de gênero. Eles já cagaram pra isso tudo aí. Não tem. Você entra lá, você não sabe se é homem, se é mulher, do que gosta, do que não gosta. Tá todo mundo dançando e se divertindo. No Lago do Paissandu, Casa Judite, eu vou botar o link lá. E você pode ir lá e ver, tipo, tá, legal, eu vi o canal, mas eu queria conversar, eu queria entender, eu queria... Vamos E aí embora? você vê que é tudo muito mais simples do que parece, porque não é essa coisa, né? Tá longe, a gente fica pirando. E eu queria fazer uma indicação, duas indicações musicais. Uma é o Rico da Lazan e a outra é o Lineker, que eles flertam bastante com essa lindo, questão de lindo. gênero. E assistir a campanha que a Avon fez do novo produto lá, que eu nem sei Do como é BB que Cream. serve, BB porque eu não Cream. uso essas coisas. É. Mas que eu achei sensacional, assim, Ah, que é maravilhoso. de todes. Eu achei Todes. sensacional É. como eles colocaram o produto. Como né, que é? assim. De todos com X? De todes. Todes, Em com vez de E. ser todos ou todas, é todes. Eu E acho aí que é pra ficar lindo, mais assim. sonoro, talvez. E também Pra- porque a Não, história é, do X não tem impede gênero. a Todes. leitura para cegos. Então, quem fica usando X de todos para tirar o gênero, dificulta nas ferramentas de tradução para quem não enxerga. Então, evitem, de repente, usar o E no lugar do E do A, porque Amigue. complica. Amigue. Amigue. Total. Pessoe. Amei. Garote. Obrigada, queridos que estão aqui com a gente. Obrigada a vocês que estão aí até agora. Façam seus comentários. A gente quer que alguma coisa aconteça aí do outro lado, porque se não acontecer... Se não mudou alguma coisa aí. Foda-se alguma- vocês, que a gente se divertiu pra caralho. Se alguma coisa não mudou aí, alguma coisa aqui tem que mudar para você começar a entender um pouco mais. Colocar na cabeça que o pensamento único não é nunca bom. Curta, comente, compartilhe e vamos espalhar a palavra. Até a próxima semana. Vamos.